Acho que o Brasil está bem posicionado para a questão do conflito global, mas o Brasil sofreria demais no caso de uma crise chinesa maior. O Brasil é uma grande fazenda, né? E, Roxo, eu tenho uma pergunta legal, né? Porque a China está enfrentando alguns problemas econômicos, ela tá prestes a quebrar mesmo ali, a ruir, né? O pessoal tá muito preocupado. E se ela realmente quebrar, quais impactos dariam aqui? Porque a pessoa que tá do outro lado aqui, ela não acaba não entendendo. Ela fala, pô, mas o que tem a China quebrar? Que a China quebre, né? Eu tô aqui no Brasil, eu tô aqui em Chique-Chique aqui, tô tomando minha Torcendo cervejinha, para a Câmara. torcendo pra Câmara. E quais seriam as consequências, né? A China, o que está acontecendo na economia da China e quais as consequências futuras se caso ela venha ruir? Veja bem, a China é um grande sucesso, né? Em 30 ou 40 anos, eles passaram, sei lá, da 20ª tanta economia para a segunda economia do mundo. Eles são altamente produtivos, eficientes, ricos, mas o modelo econômico deles é um modelo que parou de funcionar. Tá se sustentando? No começo era simplesmente a substituição de mão de obra do Ocidente. O Ocidente precisava de produtos industrializados, a China tinha competência de produzir esses Mão de produtos. obra barata? No começo, produtos ruins, e foi melhorando a qualidade muito rapidamente. Hoje em dia, a China produz iPhones, produz chips, é BYD? líder aí, né, nos carros elétricos, nos painéis solares. Então, eles estão na frente, inclusive, da corrida de inteligência artificial para vários assuntos, baterias elétricas, eles são super líderes, produção de carros elétricos, então, eles são extraordinários. Só que é, eles são uma vítima do próprio sucesso. Eles cresceram tanto, tão rápido, que agora eles estão com o problema da renda média, então os salários já não são tão baratos, não dá para terceirizar, as pessoas ganham mais, alguns direitos foram adquiridos, e a coisa do governo central, quando ele acerta com força. Pô, é para lá que nós vamos, é substituição. O mundo inteiro estava apoiando a industrialização chinesa. Eles achavam que, através de um choque de capitalismo, eles conseguiriam conquistar a China. Mas a China está cada vez mais comunista, cada vez mais beligerante, cada vez mais brigando com o Ocidente, com os Estados Unidos, querendo ter projetos próprios. Então, assim, eh, o capitalismo chinês já não está mais tão pujante, o bilionário já não tem tanto interesse lá na China, porque muitos bilionários foram calados, foram presos, perderam seus negócios. Então, o capitalismo e o incentivo, a meritocracia já não está tão pujante. O chinês médio, por exemplo, o chinês jovem não tem emprego. O homem jovem chinês, um monte de engenheiro, cara técnico e tal, mais de 30% da população jovem chinesa não tem emprego. Eles até pararam de mostrar essa estatística. Eles estão começando a Varreram, esconder. estão escondendo isso. Outra coisa, uma quebradeira de banco geral lá. A vantagem da China é que é tudo dentro de casa. A China não tem dívida externa. Os estados devem para o governo federal, o governo federal deve para a população, os estados recebem, vendem os terrenos e tem a receita, e os bancos, um deve para o outro. Então, o que está acontecendo lá é que a China ainda tem condições de manipular muito, incentivar muito a Mídia. economia e mexer nas coisas e tal, até que a crise para valer aconteça. Mas como o modelo não funciona mais, cada vez vai ficar mais grave a situação, cada vez vai ficar mais grave. E eles estão trocando dívida velha por dívida nova, estão rolando as dívidas entre eles lá. O problema é que a corrupção é muito grande, a confiança é muito pequena, os balanços são todos manipulados. Então, assim, a verdade mesmo é que a gente não sabe a gravidade. Por exemplo, a Rússia quebrou de uma hora para outra.
nos anos 80, a União Soviética, na verdade, em 89, lá quando caiu o Muro de Berlim, os caras colapsaram de uma hora para outra. Ninguém imaginou que eles iam colapsar tão rápido. Eu acho que não é o caso da China, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque a China, alguma coisa muito grande, quando quebra, também quebra muito grande, né? E quebra muita gente também junto, né? Com várias outras frentes, né? Porque Você tem falou, muita o gente que precisa. Brasil, por exemplo, né? Ah, Ele é um grande exportador. O maior parceiro comercial do Brasil é a China. Então, carne, soja, minério. aço, minério, uma série de coisas que a gente exporta para a China e que a gente sofreria muito. E o nosso agro já está sofrendo bastante. O preço do minério também caiu bastante. Então, assim, eu acho que o Brasil está bem posicionado para a questão do conflito global, mas o Brasil sofreria demais no caso de uma crise chinesa maior. Porque o Brasil é uma grande fazenda, né? E, Roxo, tem até uma pergunta legal aqui do Gêmeos, né? Opa! Eles falaram assim, ó, e a lei do filho único na China foi satânico? Como Uhum, funciona essa lei aí? E realmente só poderia ter um filho lá? Como que funciona? exato. Veja que para um casal repor apenas os dois, né? Apenas para continuar a mesma quantidade de população, um casal precisa de mais de 2 filhos. Porque alguns casais não vão ter filhos, não vão conseguir ter filhos, algumas pessoas não vão casar, algumas pessoas não têm problema de saúde, não conseguem ter filhos, então são inférteis, né? Então cada casal precisaria ter mais de 2 filhos. E aí eles fizeram essa lei do filho único durante muito tempo. Tinha muito aborto, né? Porque ninguém queria ter filho mulher, então nascia mulher, eles executavam o neném, assim, é uma coisa terrível, né? E aborto, e bebês sendo executado e tal. E aí, depois disso, como é uma decisão de cima para baixo, uma decisão burocrática do Estado, as pessoas não calculam as consequências. Vou dar um exemplo. Lá na China, teve uma época que a lei era, se você matasse pardais, você levava lá e você era recompensado, porque os pardais estavam comendo as plantações. Então, simplesmente a população dizimou os pardais da China. Não tinha pardal, né? Dizimou, não tinha, aí não Nossa. conseguia mais fecundar, não comia mais rato, nem inseto, aí começou a ter invasão de inseto. Então, você não pode mexer em sistemas complexos, é o que diz o Taleb. Se você pega um sistema muito grande, muito complexo, e você mexe, interfere nele de cima para baixo, mexendo nas peças, travando peças, mudando peças, você acaba quebrando o sistema. Então, eu não sei se é o inimigo que, né, incentivou lá essa política do filho único. O fato é que me parece que em 30 anos ou 50 anos a população da China vai diminuir em 30 ou 40%. Vai diminuir. E não é só isso, são pessoas que estão envelhecendo. Envelhecendo, então é uma população diminuindo e uma população velha, que não tem quem trabalhe. Mas o robô humanoide vai substituir o jovem e vai cuidar do velho. Que sociedade de lixo, uma sociedade de velhos e robôs, entendeu? Os robôs limpando as bundas dos velhos, isso aí é horroroso. Isso é caos. Satânico. Isso aí é distópico. Então as pessoas vão precisar voltar a ter muitos filhos e tal. O problema é que quando a gente tem essas megalópolis, essas grandes cidades, quando você tem, né, um nível de capitalismo e de hedonismo e de imoralidade, de vício muito grande, as pessoas não querem mais ter filhos. Você já vê isso em Roma. As pessoas acham que a invasão romana, lembra as invasões romanas, o Lembra? colapso de Roma? As pessoas achavam que, na verdade, foi um exército que invadiu lá, mas não. Na verdade, é a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. O americano não tem filho, aí a Câmara lá da época, lá, o Calígula, sei lá quem era lá daquela época, o amoral, abria as fronteiras para entrar lá estrangeiros, os bárbaros, eram os estrangeiros, que nem um monte de gente está invadindo a Europa hoje. Você viu como tem muçulmano Sim. invadindo a Europa inteira
e mudando um monte de coisa e acabando com a cultura da Europa. E até um ano atrás a gente não podia falar nem de muçulmano, a gente não podia falar que era cancelado. Agora é tanta gente falando sobre os absurdos do mundo que não dá nem mais para ser cancelado. O fato é que o que aconteceu em Roma, o que está acontecendo nos Estados Unidos é muito parecido também com o que pode acontecer com o que está acontecendo na China. A China tem centenas de milhões de apartamentos vazios. Crise Cidades imobiliária. inteiras. Cidades inteiras foram montadas para ninguém. Olha o prejuízo, anos e anos montando prédio, construindo. Olha como a economia centralizada, partido único, comunismo, tudo isso é uma doença. Imagina se isso tivesse sido feito organicamente, com a população podendo eh, desfrutar mais, né, do resultado do seu trabalho, uma coisa mais orgânica de tentativa e erro, um pouco mais parecida assim com a Califórnia no sentido, o Velho Oeste, sabe, uma coisa do capitalismo por ele mesmo. Eu acho que a China poderia até nem ter crescido tão rápido, mas a China poderia estar mais saudável. Muito louco, né, Roxo? É, Se a gente começar a olhar o que um partido pode fazer com uma população inteira, né? é. Uma população inteira, com pessoas ali. E realmente, né, você falou aí, a crise imobiliária é muito grande. Você começa a olhar, você vê. Eles estão até em alguns prédios, né? Eles pegam lá, destroem os prédios. Imagina isso daí. Então, estão derrubando bairros inteiros, mas então a questão é o seguinte, quebrou o brinquedo lá, entendeu? E Ele ninguém vai ainda pode colocar jogar dinheiro dinheiro para também, né? lá, para cá. Não, ninguém vai colocar e não é só isso. A China e os empresários chineses, eles têm dinheiro no mundo todo, que nem os japoneses também. O japonês é muito alavancado. Ele tem dinheiro no mundo todo. Então, na medida que começar a ter uma crise interna, o cara vai ser obrigado a A vender o que está recolher lá dinheiro, é. fora. Então, você tem um contágio global nos preços dos ativos. Cara, chinês, tem prédio aqui em São Paulo que metade do prédio na cidade de Jardim é de chinês, tá fechado. O cara nem vai lá, nem aluga. Nem aluga ainda. AP de 700 metros, na frente do Parque do Povo. Não tô falando no, Coisa no, ruim, é. longe, na periferia, não. Então, russo também, entendeu? Árabes, tem esses imóveis aí e os caras vão acabar vendendo quando tiver problema, né? E Roxo. E também de lá saiu algum sucesso, né? A BID é de lá? Desde de lá, o Buffett foi investidor muitos anos, sabia? Sério E ganhou mesmo? muito dinheiro. A BID eu não Ele, sabia, ele não. comprou no começo e tal. Então, assim, a China, o Ray Dalio é um cara que gosta muito da China, investiu sempre muito na China. Mas a China está nos últimos 10 ou 15 anos com uma fama, que era a fama que a Rússia tinha, que é você ganha dinheiro, mas você não consegue tirar o dinheiro de lá. Você Sabe, uma ganha. coisa que você conseguiu, valorizou, mas depois aí o Partido Comunista foi lá e aí, por exemplo, eles mexem na economia com uma mão de ferro sem ver as consequências. Então, eles mexeram nas faculdades, nas empresas de educação da China. Cara, desvalorizou as empresas 70%. O estrangeiro, o internacional que tinha dinheiro nessas empresas, se ferrou. Ferrou. Entendeu? Um monte de empresa na China, por causa de mudança direcionada pelo Partido Comunista, fez com que o dinheiro do investidor se desvalorizasse muito, assim, o cara perdesse muita grana. E o cara que perdeu dinheiro no país, ele não volta mais. O cara fica traumatizado, né, Roxo? É.